Nós vamos falar agora sobre integração numérica. É importante lembrar que integração numérica é diferente da analítica, que é aquela que a gente aprende em cálculo 1 e 2, do tipo, a gente quer calcular a integral, sei lá, de 1 até 2 de x ao quadrado dx, a gente simplesmente calcula a função primitiva de x ao quadrado, que nada mais é do que x ao cubo sobre 3, e faz a conta com x igual a 1 até x igual a 2, que fica do tipo 2 elevado ao cubo sobre 3 menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Isso dá 8 terços menos 1 terço. Então, essa integral aqui equivale a 7 terços. É a área da curva, é a área embaixo da parábola x ao quadrado do ponto 1 até 2. Então, para fazer uma integração numérica, a gente não vai encontrar a função primitiva. A gente vai usar simplesmente a derivada, a própria função dada, né? No caso a função f de x, e a gente vai fazer uma estimativa, como, por exemplo, a soma de Riemann é aquela que usa a soma de vários retângulos, né? Uma série de retângulos, com um espaçamento ΔX, ΔX é essa largura aqui. Então, a gente faz uma estimativa da área desses retângulos. E aí a gente estima a integral de f de x dx como sendo aproximadamente o somatório da área desses retângulos, que é o valor de yi vezes ΔX, com i começando em 1 até n dados, n pontos dados, né? Então a gente tem essa área marcada em vermelho como sendo aproximadamente a soma de todas as áreas desses retângulos, essa é a soma de Riemann. E assim, a gente pode usar valores finitos de ΔX, sendo que em cálculo numérico, quando a gente faz a integral analítica, né, a integral analítica aqui, a gente usa a integral de f de x dx é igual a esse somatório de yi que multiplica ΔX com i começando em 1 até n, quando, na verdade, esse é o limite disso daqui, quando ΔX vai para zero. Em cálculo numérico a gente não se dá esse luxo, por quê? Existem dois motivos. O primeiro sendo que a gente não conhece a função primitiva f de x. Existem algumas funções chamadas funções transcendentais, que a gente analiticamente é impossível calcular a integral delas, a gente não pode escrever elas usando as funções elementares, né? A gente não pode usar polinômios, a gente não pode usar funções trigonométricas, não podemos usar exponencial e assim por diante, né? Log, etc. Então, uma função que a gente não pode escrever usando as nossas funções elementares, ela pode usufruir do cálculo da integral usando integração numérica, ou seja, essa aproximação, e a aproximação depende apenas de f de x e não da função primitiva. E o segundo, a gente quer que um computador faça as contas. Então, a menos que o seu computador possa usufruir do Wolfram Alpha, por exemplo, a gente não pode contar com um computador calculando a função primitiva. Então, a gente quer um esforço computacional menor do que o Wolfram Alpha faz, por exemplo, de tal forma que a gente não precise calcular a primitiva e mesmo assim a gente consiga fazer uma estimativa boa para a área embaixo de uma curva. E para essa estimativa ser suficientemente boa, basta que a gente escolha um ΔX suficientemente pequeno, aproximadamente igual a zero, de tal forma que o número de pontos tenda a infinito, né? Assim seja, na verdade não tenda a infinito, mas o valor de n seja muito maior do que zero, seja um número bem grande, de tal forma que à medida que a gente vai subdividindo cada vez em mais retângulos, a aproximação dessa área vai ser cada vez melhor. Então, só como exemplo de funções transcendentais,
Vou citar alguns que valem a pena ser citados. Transcendentais. Então, por exemplo, a gente tem a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Essa não existe uma função primitiva. A integral de ln do ln de x não tem uma primitiva. 1 dividido por ln de x dx não tem uma função primitiva. Essa daqui é conhecida como integral logarítmica. A gente tem a integral de e elevado a x sobre x dx. Também não tem uma primitiva, chamada da integral exponencial. Temos a integral de e elevado a x dx. Não tem uma primitiva também. A integral de e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx, que tem a ver com a distribuição normal. A distribuição gaussiana, que é aquela distribuição estatística que tem um formato de sino, né, onde a média é 0 e o desvio padrão é 1. E por fim, temos mais dois exemplos que valem a pena ser mencionados, que é a integral do seno de x ao quadrado dx e a integral cosseno de x ao quadrado dx. Essas aqui são integral de Fresnel. Então, a motivação que a gente tem para estudar a integração numérica é conhecer a área embaixo de uma curva sem necessariamente precisar conhecer a primitiva dessa curva. Tanto para poupar esforço computacional, por exemplo, se a função primitiva for muito difícil de ser calculada, por exemplo, a função ln de x, se f é igual a ln de x, então f de x é dado por x, que multiplica ln de x menos 1. A função primitiva ela é mais trabalhosa de calcular do que essa função, então a gente pode fazer, por exemplo, uma estimativa da primitiva usando a derivada dela. As outras motivações são as funções transcendentais, que a gente não consegue encontrar a primitiva delas. E simplesmente podemos também trabalhar, por exemplo, com uma função que a gente conhece, a integral, a gente conhece a primitiva, como por exemplo a função 1 sobre x, para usar um computador para estimar o valor de ln de x, que é a integral dessa função aqui, né? Então, eis aí, inicialmente, de uma forma introdutória, a gente quer encontrar funções, a gente quer encontrar áreas embaixo de curvas sem precisar conhecer a função primitiva daquela curva.